Aqui. Muito bom falar com você, Matthew. Matt, que a gente E, chama. Então, vou Matt, aprender a falar tá bom. Bom falar com você, Margot. igualmente. Ô, gente, Matt, amigo da gente, ele é um americano, mora em Amsterdã há quantos anos, Matt? Ah, já tenho mais de 20. Então. Ontem, Mas não me pergunta, Margot, se eu falo holandês. fala português, Em fala beetje, em inglês. beetje. Então, o Matthew, ele é da Califórnia, né, de São Francisco, não é isso, Matthew? É. Não, é originalmente de Pensilvânia, Ah, da Priscila. mas eu estava morando em Califórnia, em São Francisco, antes de mudar para Amsterdã. Ah, que ótimo. Como é que é esse trabalho seu? Você falou que foi pescador por muitos anos. E por que você trabalha? Ok. Well, primeiro, esse Deep Sea Conservation Coalition é uma organização ambiental, é uma ONG. E uma ONG composta de mais de 80 organizações ao nível mundial, como, por exemplo, o Greenpeace, o Fundo Mundial, o World Wildlife Fund, Conservação Internacional, vários grupos de organizações de pescadores, etc. Mas já tem 30 anos, não, mais de 30 anos mais ou menos, quase 40 anos trabalhando nesse âmbito. Inicialmente, como você falou, como pescador. Trabalhei em uma série de pescarias diferentes, principalmente na Norte América, pescando caranguejo, bacalhau, camarão, almeja, uma série de espécies diferentes usando artes de pesca diferentes. E assim comecei a entender e gostar muito da pesca, do vida de marinheiro, de ficar tempo no mar, de ver toda a vida que eu via no mar. E daí, depois de 3 anos, fui trabalhar com uma organização conservacionista, Greenpeace, ajudar eles a montar uma campanha contra a sobrepesca e a pesca indiscriminado e o predatório se chama em português, acho. É. E entre outras coisas, eu fiz parte de uma campanha ao nível mundial que levamos para a ONU para acabar ou proibir com a prática de usar o rede em malha em alto mar do oceano. E na época pensaram que ninguém sabia exatamente, mas tinha uma flota de até 1.000 barcos que estava pescando com em volta de 50 mil quilômetros de esse tipo de rede por noite para atum, para o calamar e para salmão no Pacífico Norte e o atum em outros oceanos e estavam capturando baleias, tartarugas, focas, uma série de como se fala, aves marinhos, Aves passarinhos marinhas? marinhos, Aham. Aves. etc, etc. E acabamos com isso. Conseguimos uma proibição internacional sobre o uso deste arte. E esta proibição ainda está em vigor. E daí comecei a trabalhar numa série de outras coisas, inclusive negociações para um novo tratado ou convênio internacional para a lei de pesca de alta mar, que foi convocado por a ONU depois como parte del ECO 92. Não sei se tu recuerdas, 92. claro que tu recuerdas, mas Lembro. o primeiro grande cumbre de la Tierra, que se chamava, que a ONU organizou e que aconteceu no Rio de Janeiro em 1992. Então, saiu deste processo acordo de negociar um novo tratado de pesca para alta mar internacional. Eu fiz parte disso. Outras campanhas, como, por exemplo, contra a indústria de aquicultura para o camarão, que estava acabando com os manguezais
e tendo um grande impacto em comunidades costeiras em volta de todas as áreas tropicais, tanto das Américas como de Ásia e África. E no final fui a coordenar a campanha de oceanos para Greenpeace Internacional, e esto es como llegué aquí en Amsterdam, porque el sede principal de Greenpeace é aqui. E agora depois de salir de Greenpeace, criei esta coalición para a conservação das áreas profundas do mar, principalmente para intentar gerar acciones por parte de la comunidad internacional de países para prohibir la pesca de arrastre de fondo en áreas del mar profundo en alta mar. Y estas áreas muchas veces se encuentra arrecifes, se llama de corales. Se llama de corales de agua fría. Y lo que es interesante es que hay más especies de coral en el agua profundo que en las aguas tropicales o de menos profundidad. Y son bien vulnerables a este tipo de manera de pesca. El pesca es muy predatorio, tiene mucha captura de otras especies incidentales. Y estos ecosistemas que demoran miles de años de crecer, puede ser destruido con pocos pasos de este arte de pesca. Entonces, sí, hemos tenido éxito, suceso hasta un cierto punto, ¿no? Con una serie de resoluciones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que ahora están siendo implementados por las varias organizaciones que tienen, ¿cómo se fala? A competencia legal se llama, de manejar essas pesquerias. Se essas leis estão... Como é que é o controle? Se essas leis estão funcionando, se não está existindo pesca predatória, como é que está a situação agora nesse tempo de pandemia? Como é que ficou isso? Como é que consegue controlar os oceanos? Porque tem os navios piratas, a gente ainda tem, não é? As pescas ilegais, e como é que se controla isso? Porque a gente vê muita coisa do Greenpeace fazendo, né? Agora, eu não sei se continuam muito em atividade, que eram campanhas, eu acho, particularmente, fabulosas, né? Corajosas, desbravavam, entravam, peitavam, né? Grandes embarcações. Como é que está a situação agora? É uma boa pergunta, Margot. Em realidade, quando você fala do alta mar, a situação é mais difícil ainda, porque tem que ser uma fiscalização de todos os países. Quer dizer, não são, o alta mar é parte dos oceanos, que realmente é a maior parte dos oceanos, as áreas fora da jurisdição de qualquer país. Então, não tem um país que exerce soberania sobre a alta mar. É uma responsabilidade da comunidade internacional, mas como são bem longe, 200 milhas fora da costa, 350 quilômetros, e para lá, que é muito difícil fiscalizar, muito difícil controlar. Mas está sendo, pouco a pouco, a situação está melhorando. E está melhorando em parte porque a tecnologia... Não é? Pela conscientização das pessoas também. A conscientização das pessoas, os esforços, por exemplo, por exemplo, aqui em Holanda e em outros países, dos supermercados, de não comprar pesca ilegal, solamente pesca que está produzido por barcos que estão seguindo suas leis. Também por a tecnologia, avanços na tecnologia de satélite para poder monitorear o que está acontecendo em alta mar. E também por vários tratados e acordos internacionais que têm sido promulgados através dos últimos 20 anos, mais ou menos, de estabelecer consequências para os barcos e os países da bandeira dos barcos que está
fazendo essas atividades ilegais. Então, é uma combinação de coisas, mas realmente ainda é problemática. Por exemplo, saiu uma pesquisa essa semana em Science, uma revista altamente respeitada em termos dos avanços nas ciências, de uma organização que se chama Global Fishing Watch, que descobriu, que monitoreou e como se fala, Expulsou. Aham. exposed o fato de que tem 600, 700 barcos chineses que estão pescando ilegalmente nas águas de Coreia do Norte. E ninguém sabia que isso estava acontecendo, mas com tecnologia de satélite e outras manias, conseguiram monitorear esse problema. E como é que, por exemplo, a Coreia do Norte, qual é a ação que ela faz? Vai lá, prende os navios, porque não é também, né, tem uma confusão aí, né, durante esses países, né? Well, nesse caso, tem uma confusão e tem uma situação em que a gente realmente não sabe exatamente até que ponto Coreia sabia da presença desses barcos, estava permitindo eles pescar. Usando, né? Também, também pode estar usando isso também, né? Pode ser. E também a Coreia do Norte tem uma relação muito única com a China. Em vez de, por exemplo, a Coreia do Sul, o Japão, os outros países que têm suas águas em volta da Coreia do Norte. Então, mas há muito disso também que os barcos usam a liberdade, às vezes, as flotas pesqueiras industriais usam a liberdade de poder pescar em alta mar, baixo lei internacional, como cobertura para entrar ilegalmente nas águas dos países costeiros e pescar aí sem permisso. Por exemplo, tem muito problema com isso na África Ocidental, que os países de Senegal e Gâmbia, Gana, etc., têm tido problemas com flotas que estavam com licença de pescar em alta mar, entrando em suas águas sem permisso para depredar ou pescar e roubar a pesca que realmente era na posição ou devia ter sido na posição do país costeiro. Como é que é a situação do Brasil agora? É um pouco controlada? Como é que é? Realmente não tenho tido muito contato nessa situação nos últimos anos. Trabalhei bem com o governo do Brasil no meado do década passado, quando nós fomos, como ONGs, fomos à ONU para pedir que a ONU tome ação, responde ao problema dessa pesca de arrasto do fundo em alta mar. E Brasil era um dos países que apoiava mais essa iniciativa, não? O governo estava bem a favor que a gente estava fazendo, e quando o Brasil, junto com a Índia, falou que estamos de acordo com esse problema, aí é quando as negociações começaram em sério, porque aí a União Europeia, Japão e outros países viram que tinha que negociar um acordo, que não era uma coisa só de alguns países pequenos reclamando dessa prática. Era um país bem pesado na época, nas relações internacionais, principalmente com respeito ao mar, que Brasil era. E interessantemente, na época, o parte do governo que tomou a iniciativa do início era o próprio Ministério de Pesca. Na época se chamava SEAP, a Secretaria Especial de Aquacultura e Pesca. Mas eles tinham permitido, no início dos anos 2000 para 2010, flotas pesqueiras de Espanha e Coreia, acho, para entrar nas águas do Brasil para iniciar uma pesca de mar profundo no talude brasileiro, experimental. E o análise dessa pesqueria era, primeiro,
os espécies que alvos das pescarias caíram rapidamente quando começaram a explorar. E segundo, estavam capturando corales e esponjas e uma série de espécies incidentais que era bem destrutivo, bem preocupante. Então, quando se realizaram isso, quando se deram conta disso, sabiam disso, decidiram phase out, acabar com essa pescaria experimental. Mesmo que a Espanha, por exemplo, estava fazendo uma quantidade de pressões para continuar a deixar os barcos espanhóis pescar nas águas do Brasil. E quando eu fui a visitar eles por primeira vez, eles falaram, não, estamos de acordo, essa é uma pesca bem predatória, está acabando com esses ecossistemas que têm milhares de anos ou mais de existência, e temos que fazer algo disso. E daí foi uma discussão entre a Marinha e o Itamaraty sobre qual ia ser exatamente a posição brasileira, quem ia levar ou levantar a posição brasileira nas próprias negociações da ONU, etc., etc. Chegaram no acordo e o Brasil era um campeão de conservação marino de alta mar. Então, era uma beleza trabalhar com o governo nessa época. Olha, eu agora esse ano, eu fui para... Até tem uma pessoa aqui que está falando mandando um abraço para você, que você tem muito conhecimento e agradecer. Eu até a conheci lá em Abrolhos. Eu fui com o Henk para Abrolhos esse ano e, infelizmente, não foi a época das baleias. As baleias jubarte, elas vão para lá, né? Para os filhotes nascerem, para procriar, e ficam lá durante muito tempo. Infelizmente, não tinha nada. Eu andei mergulhando um pouco, fiz um pouquinho de pesca, de mergulho, mas, assim, a gente pensa que vai achar aqueles corais maravilhosos que tinha até no vídeo da Sky, né? que vocês me mandaram. Vamos ver se depois eu consigo colocar ele um pedacinho. Mas não, eu acho que o fundo ele era bem escuro, pelo menos onde eu mergulhei, e muito preservado, sabe? Assim, todo mundo com muito cuidado para desembarcar nas ilhas, todo mundo obedecendo, ninguém tirando nenhuma pedrinha, nada. Eu achei tudo com muito cuidado e muito, muito legal, sabe? Assim, quando a gente imagina... Fernando de Noronha também, né? Tem várias leis que são obedecidas. Eu acho que tem uma consciência. Eu não sei bem como é que está a relação desse atual presidente do Brasil com o Greenpeace, por exemplo. Como é que está o Greenpeace no Brasil? Eu não tenho acompanhado isso também, o que está acontecendo. Mas outro dia eu estava falando com uma pessoa, aí o pessoal falou assim, gente, a gente precisa prestar atenção, começar a discutir também, começar a levantar questões dos nossos oceanos. Da Amazônia, claro que é uma coisa emergente, é terrível o que está acontecendo, mas pensar também em começar a falar nos nossos oceanos, o que está acontecendo com eles. Como é que está depois disso tudo? A gente tem ouvido relatos assim que, sabe, que a vida marinha voltou com mais exuberância. Eu espero que depois de todos esses meses, né, mais controlados, com barcos saindo menos. Mas aqui eu vejo está tudo cheio de peixe. Eu acho que os barcos estão normalmente pescando, não? Você tem alguma informação? Não, realmente, Margot, não sei exatamente o estado atual da pesca brasileira, da pesca comercial do Brasil, mas tenho que dizer que a gente tem passado, eu e Rosângela, minha esposa, minha mulher, temos passado um bom tempo no Brasil no último ano, já como nos outros anos. E realmente eu vejo, através dos anos, as coisas mudando no Brasil. O pessoal está ficando mais consciente do mar, do uso de plásticos, por exemplo. Muito. Você não veja tanto lixo nas praias que eu vi há 20, 30 anos atrás. Eu também vejo melhor. E está sendo mais consciente da riqueza incrível marino que o Brasil tem. As baleias, as tartarugas.
as áreas dos manguezais, não, que realmente são áreas riquíssimas de biodiversidade e também são áreas muito importantes para a capturação como se fala, do carbono e dióxido, não? Porque os florestas de manguezais, mais que qualquer outra floresta no mundo, quase, captura e segura o carbono tanto na madeira dos árvores como na lama, onde eles crescem. Então, o Brasil tem muita coisa rica. Claro que o que está acontecendo com a Amazônia agora é uma É tragédia, uma não? tragédia. Realmente, é tragédia para todo mundo no Brasil e em outras partes do mundo. Mas eu sempre tenho tido um pouco mais de esperança para a atitude e a política brasileira frente ao mar. Parte porque o povo da praia, realmente. Cuida, né? É o povo. Não, mas, o mar é uma coisa que existe, cultural. Na cultura do Brasil, na sensibilidade brasileira. E isso é uma coisa muito bonita e eu acho que por isso o país tem uma política mais ou menos razoável. Claro que tem problemas, mas com frente do mar. Eu vejo, quando eu pensava, por exemplo, como Vitória, eu sou de Vitória, né, que é uma ilha, e eu tenho um manguezal exuberante em torno da ilha, que já foi muito prejudicado, né? Mas agora ninguém está puxando mais, né? Existem leis, mas mesmo assim alguém vai lá e faz. Eu tinha tanto medo de acabar o caranguejo, porque o manguezal é o berçário do mar, né? Os peixes, os camarões vão lá para provocar. Então, eu tinha tanto medo. E agora, claro que tem sempre as pessoas que tentam burlar as leis e tal. Mas lá, por exemplo, na época do defeso do caranguejo, ninguém come, ninguém vai para os bares comer caranguejo. Eu acho que a própria população tem essa consciência. Gente, vamos, senão vai acabar. Eu ficava pensando assim, eu não gosto muito de caranguejo, porque, gente, tem coisa melhor do que sentar num bar, tomar cerveja, comer caranguejo, ficar lá o dia inteiro. Dá um mergulho, volta e come outro caranguejo. Eu adoro essa vida. Então, esses são os prazeres que a natureza dá para a gente. E a única coisa que a gente tem que fazer para continuar com esse prazer é cuidar da natureza. Não tem que criar o caranguejo, cria lá nos manguezais e protegendo esses dá o prazer de sentar lá no bar e comer um caranguejo. A alimentação em geral. Mas eu tenho visto aqui também na Holanda muitos criatórios que chamam, não sei, perdi o verbo agora, de ostras. Muita coisa nos mares aqui, que é Mar do Norte, aqui na Holanda, né? Então, muita gente cuidando, fazendo cultivo das ostras, como lá em Santa Catarina também tem, né? Uma grande fazenda, que eles chamam, uma fazenda marinha de ostras. Aqui também tem muito. Aqui o holandês também gosta de peixe, tem peixes diferentes. Eu tento sempre achar um peixe de muqueca aqui. Já experimentei várias qualidades para fazer a muqueca capixaba aqui. E tem uns peixes interessantes, com outros nomes. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência mesmo de cuidar, não é? De cuidar. Nesse tempo aqui, o que você tem feito de pandemia, Matt? Você está preparando alguns protocolos? O que você tem feito? Eu estou trabalhando mais que nunca, parece. Não? Eu pensei que ia devagar um pouquinho, mas ainda o trabalho está andando bem. Não, o que realmente que estou fazendo é que esse ano foi considerado como um super ano dos oceanos, o início, por causa de tantas conferências e negociações internacionais sobre o mar. Mas como tantos tem sido adiado, o que eu e meus colegas estamos fazendo é preparar para o ano que vem e botando mais planos mais firmes para essas conferências. Por exemplo, vai ter a grande conferência dos oceanos do ONU. Foi previsto para
junho desse ano em Lisboa, em Portugal, uma cidade que eu amo, e um país que eu amo, mas agora está adiado para o ano que vem. Também os países da Assembleia Geral das Nações Unidas estão negociando um novo tratado para o alto mar, para conservar e proteger a biodiversidade do alto mar. E este é um processo que começou há 2 anos, ia terminar esse ano, mas como com Covid, tudo está adiado para o ano que vem. Então, de uma maneira, é uma certa frustração que não podemos continuar movendo para em frente, em termos das oportunidades que nos dá essas conferências, essas negociações, esses acordos internacionais, mas, por outro lado, estamos podendo preparar melhor para as negociações que vêm em 2021. E você fica falando através da ONU, fazendo esses tratados? Ou através da com ONU. Temos... Vocês ficam, são vários consultores que organizam, que escrevem esses tratados. Essas negociações são é uma novo, como se fala, instrumento, tratado de lei internacional. E a gente participa nessas negociações. Não podemos votar, por exemplo, em nenhum acordo provisório, mas podemos falar, podemos fazer sugestões formais dentro do âmbito das negociações. Também a gente tem a possibilidade de falar com muitos países, porque, em realidade, isso é uma vantagem de ser um ONG. Participando nesses processos, porque se um país está falando com outro, sempre está sendo visto como promovendo seus próprios interesses nacionais. Mas os ONGs, especialmente os ONGs a nível internacional, que realmente têm uma participação de gente de vários tipos de países, várias regiões geográficas do mundo, está mais visto como, ok, o ONG está promovendo uma ponto de vista de conservação, não está promovendo a política de nenhum participante estatal nessas negociações. Então, isso te dá certas vantagens e possibilidades. Mas também trabalhamos, estamos, como se fala, falando com várias companhias, por exemplo, que estão interessadas em essas negociações. Falamos com grandes redes de cientistas, científicos, esqueci, confundo sempre entre espanhol e português, cientistas. Ao nível mundial, e aí continuamos fazendo tudo isso, por um, com governos, vários ministérios ou grupos de cientistas, etc., para mover esses processos para frente. Mas, por exemplo, outra coisa que eu estou envolvido agora é esse assunto de mineração do mar profundo, que é uma indústria que não tem começado ainda, mas que é sujeito de uma grande negociação dos países ao nível internacional, porque estão interessados em os minerais que se pode encontrar bem no profundo no mar, fora da soberania de qualquer país. Então, tem uma organização das Nações Unidas, se chama a Autoridade Internacional do Fundo do Mar, que tem como membros 167 países, e está negociando uma nova, como se fala, lei ou regulação, ou série de leis internacionais para abrir áreas enormes para minerar o fundo do mar. E estamos desafiando esse processo, porque realmente estão querendo explorar ecossistemas que nós sabemos, de que sabemos muito pouco. Muito pouco. É o projeto Midas? O projeto Midas era um projeto científico patrocinado por a União Europeia para olhar os impactos ambientais
dessa indústria, ou pelo menos prever isto. E então eu fui como se fala, um parceiro, um sócio do projeto por 3 anos, foi de 2013 a 2016. E o interessante desse projeto era que era composto por cientistas de toda a Europa e muitos outros países também. E com expedições de barcos fazendo pesquisas e avaliações no alta mar e no Pacífico e no Atlântico, principalmente. E o interessante é que o que estão descobrindo é que o mar profundo, que até pouco tempo, poucas décadas atrás, vamos dizer, foi visto como uma área frio, escuro, alta pressão, nada vivendo lá, nada mora lá, pouco vida, alguns é realmente agora um dos áreas mais diversos do mundo em termos das espécies e os ecossistemas, mas que sabemos só um pouquinho de o que vive lá. Sabem que tem muitas espécies, é um mundo totalmente diferente, totalmente, quase do extraterrestre, mas está aqui em nossa Terra, em nosso planeta, linda, não? né? Eu queria ter... Não, é incrível o que está aí. Então, e o problema é que se abre, os países decidem abrir essas áreas para a mineração, e nos anos que vêm vai destruir muito disso. Inclusive, a gente vai arriscar perdendo essas espécies antes de sabermos que existe. Pois é, eu estou tentando aqui, ó, peraí. É tão bonito esse vídeo para a gente mostrar um pouquinho. Eu sei qual você está falando. Realmente é lindo. Ó, eu não sei por que não está entrando isso. Eu deixei tudo no pontinho aqui certo. Acontece, peraí aqui. Com computador nada é certo. Você vê, né? Eu sempre tenho problemas com a tecnologia. Então, ele ajuda muito. Aqui, é Sky News, não é esse? Deixa eu ver. Esse é o início do vídeo. Eu vou botar aqui a parte. Tem uma parte mais ou menos 21, 22 minutos que fala do mar profundo. Aí tá. Esse é o apresentador, né, do vídeo. Eu quero botar aqui... Não, eu consideraria é um programa de 50 minutos que trata de vários aspectos do mar, que foi feito em 2018 e é muito bem feito, realmente. Explica muita coisa, mas se você vai a mais ou menos 20 minutos, começa uma parte sobre o mar profundo. Deixa eu aqui é você entrando. Deixa eu olhar aqui, então. 20 minutos aqui, vamos ver aqui. 21, 22. Aí. 22. Aí. 22. Como é lindo o mar, eu tenho uma relação com o mar. Realmente, de Espírito Santo, do Rio, de Bahia, de Ceará, todo mundo tem uma ligação do mar, não? Demais. No Brasil, mais que em muitos outros países. Eu sou super ligada ao mar. Com essa coisa de mineração, Brasil, o governo está em uma posição interessante, porque está interessado nessa mineração, já tem uma licença para explorar uma área dessa organização internacional no Atlântico Sul. Aí, de novo, eu estou aí de novo. Mas since time immemorial to industrial mining of the seabed.
it was back in the 1960s that people first started Yeah. talking Então, seriously about deep seabed mining. e Isso agora, foi filmado em um evento, eu estava falando em um evento do Parlamento Europeu, quando adotou uma resolução pedindo ou recomendando uma moratório na mineração do Mar Profundo, por causa do fato de que realmente não sabemos quais são os riscos aos ecossistemas e a biodiversidade nessas áreas, principalmente porque não sabemos que existe nessas áreas, mas que a mineração vai ter um impacto muito forte e basicamente permanente. mas Então. nesses anos todos, ninguém nunca pensou nessa mineração, Matt. Que coisa incrível isso, não é? Well, eles pensaram. E nos anos 60 e 70, tinha várias companhias que estavam tentando desenvolver a tecnologia para fazer isso. E tem uma história muito interessante aí, inclusive que os Estados Unidos estava promovendo a mineração do Mar Profundo no Pacífico fortemente nos anos 60, início dos anos 70, mas saiu que os Estados Unidos não realmente, o governo não estava realmente interessado em minerar naquela época. Eles estavam querendo, como se fala, levantar uma submarino soviética, da União Soviética, que tinha afundado no Pacífico e estavam criando uma história cobertor, uma história falsa de interesse mineração na área, que era 4 ou 5 mil metros de profundidade, para desviar a atenção ou esconder que realmente o que o governo atualmente estava fazendo, que tinha construído um barco para tentar levantar esse navio, esse submarine, se chama em inglês, soviética, e suas bombas nucleares e tudo isso. Mas, em realidade, tinha interesse comercial na época, mas saiu que ninguém podia fazê-lo, minerar essas áreas, porque a tecnologia não era suficiente avançada e o preço dos metais não era tão alto quanto são agora. E no início do década passado começou a reinvigorar o interesse na mineração, principalmente porque no Pacífico, por exemplo, os metais que são manganesa, cobre, cobalto e níquel são metais que estão usados nas tecnologias da energia renovável. Por exemplo, as baterias nos carros elétricos. Então, agora, há várias companhias que acham que pode ganhar muito dinheiro minerando nessas áreas. E está pegando licença de exploração dessa organização que eu mencionei antes, a International Seabed Authority, e aí, atrás de você, Margot, é o Secretaria-Geral da organização, que tem sua sede principal em Jamaica. E está tentando justificar a abertura dessas áreas para a mineração, mesmo sabendo que vai destruir basicamente tudo que vive aí. 10, 15, 20 mil ou mais quilômetros quadrados por cada mina que abre lá no Pacífico Oriental. Mas justificando isso, dizendo que nós precisamos desses metais para construir a tecnologia renovável, para poder nós acabar com o uso do petróleo e outros, como se fala, combustíveis que está causando o esquecimento global. Em realidade, não precisamos ir lá. A sociedade não necessita ir ao Mar Profundo e destruir esses ecossistemas para fazer a transição a uma economia basada em energia renovável em vez de os fossil fuels. Mas essa é a briga que a gente está entrando agora. Isso vai ser difícil. Mas, olha, interessante, hein? É importante, né? Mas então vai haver
um consórcio? Essa é as ONGs, algumas ONGs se reuniram para começar esse processo, capitaneados pela União Europeia. Como é que é esse consórcio? É um consórcio? Não, o consórcio realmente é o Ainda Deep não. Sea Conservation, é nossa coalição, que começamos trabalhando em 2003, 2004 para enfrentar o problema da pesca de arrastre no mar profundo. Há 8, 10 anos, ficamos conscientes do fato das negociações para abrir o mar profundo em águas internacionais para mineração e começamos a entrar nesse assunto, nessa política, não? Eu, por exemplo, por intermédio de minhas interações com os cientistas que faziam parte do Midas Project e outros projetos assim. E vimos até que ponto está indo essas negociações e estamos lá dizendo precisa uma moratória, precisa frenar esse processo, porque nós sabemos o dano que a gente vai causar se os países ao nível mundial abrem as águas internacionais para a mineração do chão profundo. E não tem necessidade de fazer isso. Então, freia o processo, seja consciente. A gente deve saber, a gente como a comunidade internacional de países, deve entender o que estamos capazes de fazer baseado em nossa história dos últimos 300, 400 anos de industrialização. Podemos fazer grandes problemas e destruições em ecossistemas que não entendemos. Então, se não tem necessidade, deve tomar uma decisão razoável e falar, pelo menos, frear o processo. Vamos entender melhor o que está nesses ecossistemas, que vive lá, quais são as espécies que vivem lá, quais são os benefícios desses ecossistemas ao ser humano. Por exemplo, a captura capturando e segurando o carbono, em vez de deixando entrar na atmosfera e esquentar mais o mundo. Mas tem um grupo, certos países que está dizendo que quer ganhar dinheiro disso, quer minerar no mar profundo porque não quer depender na política de países onde esses metais, certos metais estão minerados no terrestre, na terra, ou quer ganhar dinheiro fazendo isso. Então, e a razão da União Europeia, do Parlamento Europeu tomar uma política que tomou era basicamente nós falando com eles, falando com nós e os cientistas que estão preocupados também, falando com os membros do Parlamento Europeu quando esse assunto foi levantado aí e a maioria concordou com o ponto de vista que a gente teve. Olha, Então, muito interessante esse assunto. É difícil, né? Assim, eu nunca tinha visto nenhum comentário sobre essa questão. E como é que a gente pode acompanhar em Matt isso? Bom, a gente vai, de vez em quando, vou falando com você para informar o pessoal. E na conferência, saber o mais. e na conferência do ano que vem também, nós estamos terminando o nosso tempo aqui, e na conferência do ano que vem também, né, em Portugal. Eu acho que a discussão maior vai ser essa, né? Não, vai ser uma conferência bem bonita para o mar. Não vai focalizar muito que podemos fazer para melhorar nossa relação com o mar, o estado do mar. Mas eu falaria assim, quem que está interessado vindo ao programa vai visitar o sítio de web do Deep Sea Conservation Coalition, conservação para conservação. É www.savethehighseas.org. Então, mas se você coloca aí, eu então. Coloco, depois você me diz direitinho como é que é www. E em inglês, save the high seas.
.org. .org. Então, eu vou colocar aqui, depois eu vou editar um pouquinho o vídeo e coloco também o link para esse documentário seu, para as pessoas entenderem mais o que está acontecendo. Ô, Matt, uma última pergunta. As plataformas de petróleo impactaram demais os nossos mares? Realmente, eu não acho que tanto as plataformas como os problemas não sei falar como que é a palavra em português, mas os spills de petróleo, como aquele do Deepwater Horizon e no Golfo do México, há vários anos atrás. E também o pouco petróleo que regularmente escapa da plataforma para o mar durante as operações normais dessas plataformas. Mas o maior problema do petróleo, Margot, é nosso uso do petróleo. Temos que diminuir bastante. Temos que transicionar para a energia renovável, porque o carbono na atmosfera que estamos quando queimamos o petróleo não somente danifica muda o clima, mas danifica os oceanos. Os oceanos estão ficando mais ácidos, que faz mais difícil que os corais podem sobreviver. Tem vários cientistas que estão falando o esquecimento e a acidificação dos mares vai matar a maior parte dos arrecifes corais ao nível mundial, chegando ao ano 2050 e mais. Vamos a perder o Great Barrier Reef de Austrália, vamos a perder os arrecifes corais em volta da costa de Brasil e no Caribe. É muito problemática. Então, e para o mar profundo, os impactos são iguais. Eu fiz parte de uma pesquisa que preveu que, chegando em 2100, se continuamos no mesmo caminho em que estamos agora com a queima do petróleo, vamos a perder entre 80% e 90% dos arrecifes corais de mar profundo no Atlântico Norte, chegando ao ano 2100. Então, estamos deixando uma futura muito pobre para nossos filhos, para nossos netos e difícil. Opa! Então. Cenário horrível, né? Então, a gente tem pela frente. Mas ainda tem tempo para mudar o trajetório, não? Andar em uma maneira mais responsável e que ultimamente vai deixar um melhor planeta para nossos filhos e as gerações que vêm. Também agora a gente vê tanta coisa acontecendo ruim no Brasil, né? No mundo, né? Não só no Brasil. Eu nem sei. Realmente. Pois é. Ô, Matt, muito obrigada pela sua presença. Eu acho que foi muito legal o que você está fazendo. Obrigada por estar trabalhando com um tema tão importante, defendendo os mares, defendendo os oceanos, defendendo a gente, né, de tantos predadores que existem por aí. Muito obrigada, viu? Olha. Ok. Obrigado a você, Margot. Um prazer falar com você. Até a próxima, igualmente. E, gente, olha só, eu vou colocar os links todos para vocês acompanharem esse assunto, seguirem o Matt. Ele fez um recente conta no Instagram, né, Matt? Mas... comecei hoje. Movimentem. Eu sou um pouco atrasado. Mas é importante, Matt, sabe? Porque o Instagram é uma plataforma que está sendo muito vista e eu acho que esses temas, esse seu tema, ele tem que vir à tona, sabe? As pessoas acompanharem e a gente falar sobre isso. Deixa eu ver o que o povo está falando. Literalmente, a Grécia, aqui, ó, uma amiga minha lá da Grécia, ó, literalmente, a Grécia e a Turquia estão em pé de guerra pela disputa do Mar Egeu, que hoje pertence à Grécia. Isso
envolve as riquezas que estão no fundo lá do sul da ilha de Creta. É isso. Eu acho que vamos começar a mexer o Instagram, começar a contar essas coisas para começar a preparar o povo, a gente começar a lutar, todo mundo começar a falar do assunto, prestar atenção. Eu acho que dessa forma a gente, cada um faz a sua parte, sabe? Ok, Margot. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Até mais. Beijo, tchau. Ok. Tchau. Tchau. Margot Dalla, jornalista, fotógrafa, DJ 60 Plus. Sou de Colatina, Espírito Santo, Brasil, mas moro em Amsterdã, no centro dessa cidade linda. E esse aqui, gente, é o meu estúdio. Aqui eu me inspiro, faço contato com pessoas e as entrevisto para o meu canal do Instagram. E agora, desembarcando no YouTube. E peço para você me seguir, se inscrever no canal, tocar no sininho para receber as novidades. Então, eu te espero lá. Eu entrevisto o prefeito Sérgio Meneghelli, Toninho Horta, Vanja Santos, um artista visual, Neide Lantier. A gente resolveu fazer uma live mãe e filha.